Um, dois, três, teste. Alô, alô. Só para testar. Alô, testando. Boa tarde. Boa tarde, Moisés. A gente estava só fazendo um teste, tá bom? Não, eu entendi, mas eu também estava com um probleminha aqui no microfone também. Aí eu Tá só bom. estava vendo se tá ouvindo normal, né? Isso, a gente está te ouvindo. Tá bom? Obrigada. Perfeito, então. Eu que agradeço. Linda demais, né?
say from each other. Even lover needs a holiday. Far away from each other. Oh, and now you taught me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promised you. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for a day from your body. Wouldn't wanna be swept away, far away from the ones that I love. Oh, no. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to know. Oh, now, I really wanna tell you I'm sorry. I should never let you go. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise you. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me now. So I need your
Que? Ixi. Será, hein? A gente ouve por aqui, viu?
Certo? Então tá. Boa tarde, pessoal. Vamos começar então a nossa reunião, né, do grupo de trabalho que vai revisar o decreto de logística reversa, que regulamentou a lei 14.560, né, do estado de Mato Grosso, o decreto 1455. Está comigo aqui, bom, eu sou o Ricardo, né, sou servidor da SEMA, estou representando a SEMA, né, na discussão desse grupo de trabalho. Está comigo aqui a Cecília, servidora também da Gerência de Gestão de Resíduos Sólidos, o Rodrigo, que é proprietário de uma empresa que atua como operador logístico, né? O Rafael, presidente do sindicato, né? O Sind Recicle. E aqui a gente vai, então, dar início, né, a esse trabalho de revisão do decreto. E só para explicar, né, muitas pessoas se inscreveram. Nós temos uma lista aqui de 103 inscrições, né? E consultando essa lista, eu vi que, vou até compartilhar aqui com vocês. Muitos desses inscritos, eles são consultores, né? Não fazem parte realmente do escopo do grupo de trabalho. Foi publicada, então, uma portaria, a portaria 751, e lá ela especificou, então, quais são as entidades, né, que podem participar desse grupo de trabalho. Então, o objetivo é reunir com as entidades gestoras, né, que são aquelas empresas, né, que trabalham em pró das marcas, né, dos fabricantes, né, eles fazem a comercialização, né, de créditos de reciclagem, né, para os fabricantes. É um trabalho que eles já fazem já há algum tempo, né, principalmente desde os acordos setoriais voltado às embalagens pós-consumo, né? Nós já temos um decreto estadual de 2023 que já trouxe essa realidade aqui para o Estado. Então, desde 2023, a gente já está recebendo relatórios dessas entidades gestoras, então, que procuram as marcas, né, os fabricantes, os comerciantes, para negociar com eles créditos de reciclagem. O que são créditos de reciclagem, né? São praticamente notas fiscais que demonstram a entrada de produtos, né, esses produtos classificados de acordo com aqueles que têm nas embalagens, né? Então, quais são esses grupos, né? Quais são esses produtos? O vidro, papel, o plástico e metal. Então, essas entidades gestoras, elas trabalham com a aquisição de créditos, que é a nota fiscal desses materiais na indústria recicladora. Então, isso é um crédito de reciclagem. As empresas, as marcas, né, os comerciantes, os fabricantes, eles precisam comprovar que parte desse material, então, voltou para a reciclagem. Então, é através da apresentação dessa... Isso falando assim de maneira resumida, né, a atuação das entidades gestoras. Então, eles adquirem essas notas, né, e aí a forma de aquisição é variada, né, eles podem comprar ou eles podem estruturar operadores logísticos. Os operadores logísticos são aqueles que atuam coletando material e levando até a indústria recicladora, né? Então, um exemplo são as associações e cooperativas de catadores e também operadores logísticos particulares, né? Eles também atuam, né, recebendo, às vezes eles recebem dos catadores, ou eles podem atuar pegando material, comprando material, fazendo a coleta desse material, otimizando a questão do volume, principalmente, né, prensando esse material, dividindo, classificando ali de acordo, porque por mais que a gente tenha, né, essa macro divisão, né, em plástico, dentro do plástico existem vários subgrupos também, né, de acordo com o tipo do material. Então, eles vão triar esse material, vão encaminhar para a indústria recicladora, e aí eles têm essa nota de entrada lá na indústria recicladora. Essa nota fiscal é um documento, então, que ele é entendido como um crédito de reciclagem. Então, a entidade gestora vai lá, faz a negociação dessas notas, né, estruturando cooperativas ou adquirindo notas, né, e então apresentam as marcas que precisam então fazer a comprovação da logística reversa. Então, no grupo de trabalho, as entidades gestoras elas têm, né, aqui a cadeira, digamos assim, né, de atuação para poder discutir esse decreto, uma vez que é demanda deles, né, é o trabalho deles, é o métier deles, né, é o negócio deles. Também que a marca que optar por fazer um modelo individual, né, esse modelo que eu falei, onde as entidades gestoras fazem a negociação dessas notas, a gente chama de modelo coletivo, né? Então, ela tem lá esses créditos de reciclagem, ela pode negociar com várias marcas, com vários fabricantes, com várias empresas, né? Então, eles têm um volume lá de notas fiscais.
e representado em massa. E essa massa, então, ela pode negociar ali com vários representantes que queiram fazer parte do seu modelo coletivo. Já o modelo individual, né, de repente uma marca, um grupo, né, uma fábrica, um comércio, ele queira fazer isso individual. Eu vou montar aqui o meu próprio plano de logística reversa, né, eu vou estruturar aqui um ponto de entrega voluntário, né, eu vou criar um programa, de repente, assim, sem citar nomes, né, mas eu comercializo aqui produtos de perfumaria. Então, um cliente que queira trazer, né, uma embalagem de um perfume via até mim, eu vou dar um desconto. Né? Então, é um dos exemplos que a gente tem de modelos que podem ser de maneira individual, né, que essas marcas, né, esses grupos podem fazer para conseguir, então, criar pontos de entrega voluntário, né, gerar esse material, enviar para a indústria recicladora e depois apresentar isso para o Estado. Né? Então, a SEMA, desde 2023, né, o Estado de Mato Grosso, na verdade, a partir do momento que a gente fez, né, o decreto 112, a gente recebe esses relatórios. Então, recebe esses planos, né, como que essas marcas vão atuar, né, seja organizadas, representadas pela entidade gestora, ou seja, no modelo individual, conforme eu falei, apresenta para nós como vão fazer. A gente vai fazer isso, a gente vai montar tais pontos de entrega voluntário, né? A gente vai estruturar cooperativa tal para conseguir aumentar a capacidade de recebimento e processamento desses materiais e mandar para a indústria recicladora. E, diante desse plano, está aqui os nossos resultados. Então, são dois documentos que eles apresentam a nós, o plano de logística e o relatório de desempenho, né, mostrando se eles atenderam ou não essa nota. Então, já falei de dois grupos, aqueles que são entidades gestoras ou aqueles que são representantes de planos de logísticas individuais. Né? Então, esses têm direito. Além das entidades representativas. Quem são elas? Né? Toda essa questão da gestão de resíduo, né, da logística reversa principalmente, surgiu depois, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, em 2010, e lá a política ela trouxe um instrumento que são os acordos setoriais. Então, é você sentar com os interessados, né, com as marcas, né, organizadas ali de acordo com o seu tema. Né? Então, vou reunir com as fabricantes de embalagens de agrotóxicos. Vamos fazer aqui, né, defensivos agrícolas, desculpa. Vamos fazer aqui um acordo setorial, né, entre todas as marcas e definir aqui como que vai ser a nossa área de atuação. Né, a partir disso, vamos, de repente, criar uma entidade representativa. Foi o que aconteceu, por exemplo, né, com a embalagem de defensivos. Né? Criou-se lá o INPEV, o Instituto Nacional de Embalagens Processadas. Né? Esse instituto surgiu por causa desse acordo setorial. Esse acordo setorial, inclusive, ele é antecessor à Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi tema, inclusive, que levou, dentro da política, a gente estabelecer como que a gente vai fazer esses acordos, e aí criou-se esse nome, acordo setorial. Então, você reúne as marcas, os representantes, estabelece ali as metas, estabelece a logística, como que a gente vai fazer, cria resoluções, cria normas, cria decretos, né, para conseguir fazer essa gestão correta. Então, as entidades representativas também é outro grupo que tem cadeira aqui no grupo de trabalho. Eu vou só abrir aqui que eu não lembro das demais, eu vou abrir aqui a portaria que foi feita. Né? Você tem, Cecília, a lei? Eu tinha no computador. Hein? Eu já abri. Ricardo, seria importante mencionar o motivo desse grupo de trabalho ter sido criado. Tá. Assim, bem específico para o pessoal entender. Foi publicado um decreto novo, né, recente. Isso. Tá. Aqui está a portaria. Né? Bom, Rodrigo, bem lembrado, o que aconteceu. Né? Eu vou colocar aqui, compartilhar, também a nossa lei, né, os nossos decretos. Conforme eu falei, né, começando aqui com o decreto 112. Esse decreto, então, criado aqui no estado de Mato Grosso, no ano de 2023, nós fizemos um trabalho similar a esse que a gente vai realizar agora. Né? Nós reunimos as entidades gestoras,
né, as entidades representativas, os operadores logísticos, e discutimos, então, a criação desse decreto. Ele surgiu por causa de uma demanda do Ministério Público, né? Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a criar um decreto próprio, né? Então, apesar de existir as metas nacionais, né, a meta nacional, ela também tem metas regionais, porém, na hora de fazer essa comprovação, né, as marcas, elas conseguiam, só na região, principalmente sudeste, né, que tem maior volume de população, eles conseguiam ali, com o material ali coletado, cumprir essas metas, né? Então, nós, em estados assim mais distantes, né, desses grandes centros, a gente ficou meio afastado, né? A gente não conseguia verificar aqui no estado, né, que a logística reversa estava acontecendo aqui. E, por outro lado, né, as marcas, né, tinham já as suas metas cumpridas, né, porque lá no volume que eles coletavam lá, eles conseguiam fazer essa comprovação. Então, Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a criar um decreto próprio, colocando metas próprias para o estado de Mato Grosso do Sul. E aí ele fez esse instrumento, né, por meio de um decreto estadual, né, e aí as marcas, então, né, os grupos, as entidades gestoras começaram a atuar mais no estado. E aí a Associação Brasileira dos Promotores, que atuam na área ambiental, né, a Abrampa, achou interessante, né, esse modelo que foi criado e fomentou, né, os promotores que ali fazem parte da Abrampa, começou a levar isso também para os seus estados, né. Então, o Dr. Carlos Eduardo, o nosso promotor à época, que fazia parte, né, da Abrampa, ele trouxe para cá essa demanda. Gostaria que o estado de Mato Grosso fizesse também um decreto próprio, né, para tratar da logística reversa de embalagens pós-consumo, porque lá em Mato Grosso do Sul, né, eles observaram que a logística reversa não estava acontecendo, né, por causa dessas metas que eles conseguiam cumprir e tal. Foi a mesma coisa. Então, nós trouxemos para cá, criamos o grupo de trabalho, ficamos quase um ano discutindo a criação desse decreto, né? Então, entre o ano de 2022 e aí, em fevereiro de 2023, a gente fez o lançamento desse decreto. Ele trata especificamente das embalagens pós-consumo. Então, tudo aquilo que nós temos em casa, né? E aí, esse produto tem uma embalagem, então, é o material reciclável dessas embalagens. No ano de 2024, né, no ano passado, a Assembleia Legislativa criou a Lei 12.560. Essa lei, ela, utilizando a mesma metodologia, trouxe também para o Estado a obrigatoriedade de outros grupos de materiais também participarem dessa logística reversa. Então, colocou lá no artigo 3º quais são os produtos, então, que precisam da comprovação da logística reversa. Então, agora a gente não está falando mais só das embalagens, a gente está falando dos produtos também. Porque muitos produtos, né, depois de consumido, eles viram resíduos, né, eles viram um material onde, para o consumidor, ele não tem uma utilidade, porém, ele tem um ganho ambiental se ele for reintroduzido por meio da reciclagem, né, na linha do ciclo de vida do produto. Né, são conceitos que a gente tem na Política Nacional de Resíduos também. Então, colocou lá a obrigatoriedade do óleo do pessoal que comercializa óleo lubrificante usado em contaminado, apesar de já existir, na verdade, existe já um acordo setorial, né? A maioria desses resíduos aqui que a gente está falando na lei já existem acordos setoriais, mas é aquilo que eu falei. É um acordo setorial com metas nacionais, onde a Assembleia trouxe a obrigatoriedade deles comprovarem aqui dentro do Estado. Abrindo a possibilidade, então, né, nessa lei não foram colocadas metas, porém, abrindo a possibilidade da gente, por meio de um decreto, imputar metas a esses grupos. Né? Então, eles já atuam aqui por meio do acordo setorial que eles têm de abrangência nacional, porém, eles precisam comprovar aqui em percentuais que parte daquele material que eles estão colocando no mercado, né, que vai retornar como resíduo reciclável, foi, enfim, coletado e destinado corretamente para reciclagem. E aí, mandaram para a SEMA, né, para o Executivo, a proposta de um decreto, já para regulamentar essa lei, né? Então, a lei 12.560 de 2024, e aí mandou para nós, né? Nós fizemos uma revisão, porém, essa revisão ela não foi trabalhada, né, da forma com que foi construída o decreto 112. Né? Então, foi, digamos assim, uma ação unilateral do Poder Executivo, né? Sem a participação dos impactados, principalmente, né? As empresas que trabalham com reciclagem, das associações e cooperativas, né? Os operadores logísticos, daqueles representantes, né? Por meio dos acordos setoriais, das entidades gestoras, né? Que fazem o trabalho, né? Comercializando crédito de reciclagem, enfim, não teve a participação. Com isso, né? A Fiente nos procurou,
né, por ser também um representante, né, do setor, né, da indústria, nos procurou e falou: ó, o decreto não está legal, as metas não são alcançáveis, né, a gente não participou da elaboração desse decreto, então nós achamos interessante, né, propor. Primeiro foi proposto revogar o decreto, né, mas aí reunimos com a secretária e ela achou melhor, com a secretária Maura, né, secretária de Meio Ambiente do Estado, ela achou melhor não vamos revogar o decreto, porém podemos revisá-lo, né? Então propomos a criação desse grupo de trabalho. Então o objetivo do trabalho desse grupo de trabalho é pegar esse decreto, né, 1455, fazer a revisão dele, colocar metas alcançáveis, colocar artigos, né, que instrumentalizam melhor a logística reversa no Estado. Eu estava até dando um exemplo aqui, né? Por exemplo, a gente pode, por meio desse decreto, colocar um instrumento para que parte daquele material reciclável. Um exemplo que eu dei foi do pneu inservível, né? O pneu inservível, depois de triturado, ele pode ser incorporado ali na manta asfáltica, né, e fazer parte ali do pavimento. Então, de repente, a gente colocar nesse decreto um artigo falando assim, ó, a partir de agora, todas as contratações, né, para fazer pavimentos aqui pelo poder público precisam garantir ali que um percentual X seja com pneu inservível. Isso seria uma forma da gente fomentar a utilização do material, porque por mais que a gente faça também a coleta seletiva aqui no Estado, que a gente impulsiona a logística reversa, a indústria recicladora ela não está aqui. A gente tem poucas indústrias recicladoras aqui no Estado de Mato Grosso. A maioria do material acaba indo para outros estados, né, para fazer o processamento e transformar em produto em outros centros, né? Não fica aqui. A gente tem, sim, empresas aqui, mas não conseguem absorver todo o volume, né? A gente tem que mandar muita coisa para fora. De repente, a gente criando um instrumento, né, da possibilidade de utilização desse material aqui, a gente consiga, então, fazer com que a indústria recicladora seja também fomentada aqui no estado de Mato Grosso. Então, esse é o momento da gente criar esses instrumentos. Então, por isso que a gente está chamando, né, chamou por meio de uma portaria, né, esse grupo de trabalho, e aí podem fazer parte do grupo de trabalho esses representantes, né? Eu fiz essa explanação assim, falando um pouco de tudo, por causa daquilo que eu falei, né? Muitos inscritos, eles não fazem parte desses representantes, né? Então, eles não fazem parte do Ministério Público, né? Então, quem pode fazer parte aqui desse trabalho? Representante do Ministério Público, representante da Associação Mato Grossense dos Municípios, representantes, então, da Federação da Indústria do Estado de Mato Grosso, né, da FIENTE. Pensando também no comércio, né, nós mandamos o convite para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pensando na questão, depois, de operacionalizar essa questão da busca dos créditos de reciclagem, né, porque eu falei um pouco assim, aqui como que funciona a questão do crédito de reciclagem, e ele é avaliado de acordo com a nota fiscal, e a nota fiscal é controlada lá pela Secretaria de Fazenda. Então, a gente vai precisar trabalhar em parceria com a Secretaria de Fazenda, né, para ver como que a gente vai fazer a busca ativa de empresas, né, por meio de CNPJs, por meio da movimentação de notas fiscais, para conseguir achar essas empresas, porque o objetivo no final é procurar as empresas, né? Por mais que exista o trabalho das entidades gestoras, né, dos operadores, procurando as empresas, falando, ó, vocês precisam fazer a comprovação, a gente sabe que muitas empresas não fazem. Então, o objetivo final depois, não estamos pensando em nada, né? Existe aqui instrumentos de sanções, né, e multas para as empresas, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é procurar e trazer eles para a logística reversa. Então, por isso que a gente colocou aqui também a Secretaria de Fazenda. Colocamos a Procuradoria-Geral do Estado, porque é um decreto, ele precisa ir para a Casa Civil para revisão, né? A Casa Civil também, as entidades gestoras, as entidades representativas. Representantes de operadores logísticos, né? Então, empresas que trabalham com a reciclagem, né? Que são os operadores logísticos particulares, podem participar, e representantes de operadores logísticos compostos por associações e cooperativas de catadores. Então, esses são os membros que podem compor o grupo de trabalho. Nessa primeira reunião, né, conforme eu falei, eu deixei aberta para todo mundo vir, né, para consultores virem conhecer o que é o trabalho que a gente vai desenvolver. Né? De repente, eles podem, porque muitas das entidades gestoras, a maioria delas, elas são de fora. Né? De repente, vocês podem até, a gente vai compartilhar ali o telefone de todos, né? Vou pedir permissão, né, para isso, é claro, mas havendo essa possibilidade, né, vocês podem ali, de repente, conversar e se tornarem consultores também dessas entidades gestoras. Quer falar? Boa tarde a todos, pessoal que está online.
Quando houve esse decreto novo, Ricardo, a gente, como todos já sabem, a gente não estava sabendo, ficamos sabendo depois de publicado. A Federação das Indústrias, a função principal dela é defender os interesses da indústria, né? E todos sabemos, a federação sabe, as indústrias sabem, da necessidade de se criar mecanismos para resguardar o meio ambiente, para atribuir a responsabilidade pela retirada das embalagens a quem as coloca no mercado. Isso aí é uma coisa que não se discute. A gente gostaria, pretende discutir a forma como se fazer isso, né? A gente acompanha a federação, acompanha tudo que acontece em termos de leis, enfim. Quando houve isso, montou-se uma Câmara interna para fazer essas discussões, fazer os devidos alinhamentos internamente, né? E sempre à luz do direito, da melhor aplicação da lei, sobretudo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que existe desde 2010 e desde então vem sendo regulamentada nos estados. E montou-se essa Câmara para fazer esses acompanhamentos. E a gente observou que houve assim, juntou tudo ali num decreto, apesar de vários desses itens já terem as próprias regulamentações a nível federal. Então, a gente entende que tem que ser cumprido, tem que ser feito, mas que seja feito de uma maneira prática, passível de ser cumprida. Né? Alguns anos atrás, antes daquele primeiro decreto, nós fomos surpreendidos pela Prefeitura de Cuiabá, que no dia 27 de dezembro soltou um decreto de logística reversa colocando a meta de 50%, a valer em 1º de janeiro do ano seguinte. Então, é uma coisa que não dá para ser cumprida. A gente foi, conversou, conseguiu revogar essa situação. Enfim, eles tiveram esse bom senso de nos escutar e ver que infelizmente, não dá para ser cumprido daquela maneira. Entendemos que agora, esse momento, é uma boa oportunidade para a gente rever o decreto estadual que foi feito em 2023, né? E talvez criar novas oportunidades para a reintrodução do material reciclado, como você disse, aí, em pavimentação, enfim, em várias aplicações. Mas é importante também que, se isso for implementado, que haja o chamamento para esse GT do pessoal que vai ser impactado. Porque, por exemplo, a partir de imediato tem que colocar pneu na composição do asfalto. Beleza, mas isso é aplicável de imediato? Isso aí será que não tem que ser preparado para fazer essa utilização? Né? Porque às vezes tem que fazer, mas as máquinas do pessoal que opera hoje, elas estão prontas para fazer isso? Será que fazendo isso de imediato não vai travar até as obras do Estado por conta de uma situação que precisa ser bem planejada? Porque é um jogo de xadrez. Você mexe uma peça aqui e dá uma reação ali, sempre, em tudo que se faz, né? A nível legal. Então, até parabenizar vocês pela oportunidade que nós temos de ser ouvidos. É muito importante, porque o maior impactado, o grande impactado é a indústria. E a gente tem interesse que seja feito, mas que seja feito de uma maneira passível de ser cumprida. Estamos aqui, conte conosco e estamos juntos. Vamos trabalhar para fazer o melhor possível para todo mundo. Né? É isso. Bom, boa tarde a todos. Queria ratificar o que o Rodrigo disse e do que a gente estava conversando antes, né? Tem vários segmentos, vários produtos que já têm uma maturidade muito grande na questão da logística reversa, né? Como bateria, pneu, as embalagens de agro, que vocês citaram. E hoje a gente precisaria, eu acho, focar mais nessas embalagens pós-consumo, né, que vieram com a lei de logística reversa, que ainda recentemente foi lançado o RISREV, que eu acho que foi um passo importante para a gente passar a ter maior controle, né, a própria SEMA poder fiscalizar melhor isso daí, que são esses produtos que são bem incipientes ainda. Né? A logística reversa das embalagens pós-consumo é uma coisa que ainda não pegou tão forte. Então, acho que a gente pode avançar bastante por aí, trabalhando nesses produtos. Tá certo, obrigado.
Bom, voltando então aqui à portaria, né? Então, conforme eu falei, aqueles serão os representantes, né, que poderão fazer parte do grupo de trabalho, né, nessa discussão, né? Igual o Rodrigo falou, como a gente mexe ali na estratégia de vários interessados, né, digamos assim, de vários atores, a gente precisa ouvi-los, né? Todos, né? E aí, caso a gente precise, de repente, ampliar também esse grupo de trabalho, igual essa discussão que eu coloquei, foi só uma ideia que eu dei, né? E várias ideias vão surgir na discussão, né? Para poder alavancar, fomentar, então, a logística reversa e a reciclagem no Estado, né? A partir do momento que a gente cria uma regra, né, igual o Rodrigo falou, para interferir em outras áreas, a gente precisa ouvir representantes dessas áreas para ver se isso vai ser aplicável, né? Então, por isso que existe esse grupo, né? Existe essa metodologia de escolha desses representantes, porém, se a gente precisar ampliar, é claro que a gente pode ampliar depois para ouvir todos os interessados e não impactar ninguém sem antes ter bem definido, né, como que a gente vai atuar. Bom, o grupo de trabalho, então, ele terá duração de 90 dias, né? Então, se a gente for ver, né, essa portaria ela foi publicada em 24 de junho, né? Então, a gente já tem alguns dias já que já se passaram, né, desde o início da portaria, ela tem e o grupo de trabalho tem uma validade de 90 dias. Né? Essa é a nossa primeira reunião. Fizemos um encontro, né, antes para fazer o lançamento do SISREV, o Sistema de Logística Reversa. É um sistema que faz o gerenciamento das notas fiscais, dos créditos de logística e dos planos de logística, conforme eu dei o exemplo agora há pouco, né? E esse sistema ele foi implantado também. E aí essa portaria a gente então trouxe dizendo que o decreto que foi lançado para regulamentar, né, essa ampliação, ele, na verdade, ele não vai valer a partir de agora, porque as ações de logística reversa, elas não são, elas demoram, digamos assim, para acontecer. Então, por exemplo, vou aumentar a meta de logística reversa, beleza. Você vai aumentar, eu vou precisar de mais pontos de entrega voluntária, eu vou precisar de mobilizar isso no comércio, eu vou ter que procurar, por exemplo, supermercados e colocar lá pontos, eu vou procurar empresas, né? Então, eu vou procurar até distribuir isso na cidade. Então, assim, para eu conseguir atingir uma meta, eu preciso começar a trabalhar desde agora. A gente sabe também que o material, depois de coletado, ele fica armazenado durante um tempo, lá com o operador logístico, né? Ele não, de imediato, ele não leva isso para a indústria recicladora, esse material chega, ele vai prensar, ele vai separar, ele vai otimizar essa carga para poder enviar para a indústria recicladora, ele vai ter que negociar frete, enfim. Aí tem a distância para percorrer. Então, demora esse material chegar lá na indústria recicladora. Às vezes, existe até estoques anteriores, né? A gente tem estoques, por exemplo, de pneus inservíveis nos municípios, né? Então, as prefeituras vão lá, criam pontos, acumulam esse material, depois que vão mandar para reciclagem. Então, a gente dá um prazo de 1 ano. Então, a metodologia é essa, né? Desde 2023, a gente trabalha isso. Então, nesse ano, nós estamos consumindo os produtos. No ano que vem, é o prazo de 1 ano para esse material chegar até a indústria recicladora e depois mais 1 ano para a gente apresentar esse resultado. Então, teoricamente, essas metas que estão sendo colocadas agora, esse resultado a gente só vai conseguir enxergar daqui 2 anos. Né? Então, isso precisa ficar bem instrumentalizado. Então, aqui a gente até colocou, então, essa observação, né? O decreto, então, tem essa aplicação plena somente a partir dos próximos ciclos, né? Por causa disso, respeitando o princípio da não retroatividade. Não teria como a gente exigir meta, sendo que a gente não deu esse prazo, né, para existir a mobilização de criação de ponto de entrega voluntário, de aumentar o estoque, aumentar, de repente, a atuação dos operadores logísticos. Então, a gente entende que as metas aqui colocadas, elas valerão para a comprovação daqui 2 anos. Né? É um ponto já que eu gostaria de deixar claro e, de repente, até propor essa revisão para que isso ficasse claro já no decreto. Bom, e aí a gente informou também, por meio dessa portaria, né, por causa do lançamento do SISREV, que é o sistema que a gente recebe as informações lá do decreto 112, então, hoje, né, as entidades gestoras, elas precisam comprovar só o decreto 112. Né, para o novo decreto, ela valerá a partir dos próximos ciclos. Né? E aí, depois, é claro, da gente realizar a discussão aqui da revisão dele. Então, as entidades gestoras, a gente prorrogou o prazo, né, porque o prazo era agora até o fim de julho, a gente prorrogou, então, para o mês de agosto. Né? Na verdade, a gente colocou aqui que o SISREV ele ia começar a funcionar a partir do dia 1º de agosto, né, mas já foi feito o lançamento dele, né, então ele já está funcionando. Existem até algumas demandas de melhorias que a gente precisa fazer. Alguns usuários já nos reportaram, né, que algumas funções não funcionaram,
e a gente vai procurar, então, a equipe de suporte para poder solucionar. De qualquer forma, eles têm até o prazo de 31 de agosto para apresentar tanto os planos como também o relatório de desempenho. Os planos antigos e os relatórios antigos, nós da SEMA vamos fazer essa inserção. Então, depois que a gente tiver lá tudo regularizado, né, todos esses planos eles estão guardados, todos esses relatórios estão guardados, e aí depois nós vamos inseri-los dentro do sistema. Né? Bom, agora vamos, então, à discussão realmente do nosso objetivo aqui. Nós tivemos a seguinte estruturação, digamos assim, de como que a gente vai conduzir os trabalhos. A gente achou melhor dividir em temas de acordo com o grupo de resíduos. Né? Então, nós temos aqui quais são os resíduos que precisam serem comprovados. Né? É esse o decreto? No artigo 3º. Onde que é mesmo? Aqui. Artigo 6º, aliás. Então, são obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa mediante retorno de produtos e embalagem, né, após o uso pelo consumidor de forma independente do serviço público de limpeza urbana, né, o manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes de produtos que, por suas características, possam exigir sistemas especiais para condicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, né, mesmo após o consumo desses itens. Né. Então, ficam estabelecidas as seguintes relações de produtos e embalagens comercializadas no estado de Mato Grosso, sujeitos à logística reversa. Nós achamos interessante dividir por grupos, né. Porém, nós gostaríamos de começar primeiro por aqueles que não têm acordos setoriais. Então, gostaria de ouvir agora dos participantes, né? Nós temos aqui 51 pessoas online, fora as que estão aqui presentes. Se vocês têm conhecimento, então, quais seriam o primeiro grupo, digamos assim, os primeiros grupos de materiais que vocês gostariam de trabalhar, pensando que ainda não existe acordo setorial para esses grupos. Você tem aí sugestão, Rodrigo? Ricardo, só com licença. Sabrina é advogada e hoje eu estou como representando o Tribunal de Contas, o conselheiro Sérgio Ricardo, na Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Tribunal de Contas, mas também eu sou da Comissão de Meio Ambiente da OAB e também conselheira do CONSEMA. Voltando um pouquinho, essa portaria, eu não tinha conhecimento, eu fui convidada, eu acho que pela FIENTE para vir, não foi por vocês, do grupo do GT. E no CONSEMA, por exemplo, o Ministério Público não atua na confecção de legislação porque tem impedimento pela atuação de fiscalização, né? Então, assim, talvez uma sugestão, né, pela OAB, pelo que a gente já tem de experiência, incluir aí a OAB, o Tribunal de Contas, que ele é um órgão que hoje é indutor, ele está facilitando, está fazendo reuniões com outras instituições para capacitações, né, auxiliando, né, as outras instituições nesse sentido. Eu pensei em outro órgão que é importante, além da OAB e o TCE. Bom, se eu recordar. Mas, nesse sentido, a portaria, uma sugestão aqui minha sobre ela, para fazer talvez uma retificação. Beleza, eu acho salutar a contribuição. Realmente existe essa restrição mesmo, né, do Ministério Público no poder. Na verdade, é como se ele tivesse ali colocando regras da onde ele vai atuar depois. Né? O objetivo do Ministério Público é realmente cobrar o cumprimento, né, de leis e decretos. Né? Então, ele não pode ser ali, criar a própria regra do jogo que ele faz. Né? Então, é um ponto de revisão, sim, que podemos considerar. E também, né, acatar a sugestão também de repente, porque, assim, como é um decreto, né, e aqui a gente, né, nós não somos nós da SEMA, né, apesar de existir lá o núcleo jurídico, mas ele é especializado em outros assuntos, né, mais assuntos relacionados à lei de crimes ambientais, para poder fazer defesas, né, quando a SEMA tem a sua área de atuação com relação
a danos ambientais causados, né? Então, são ali lavrados autos de infração, por exemplo, né? Estabelecido multas, e esse grupo de atuação jurídica da SEMA, eles estão mais voltados a este assunto, né? Então, nós da área técnica não somos juristas, né? A gente sabe cumprir, né? Sabe cumprir, mas na hora de escrever seria bom a gente contar então com o pessoal jurídico, né, para nos auxiliar. Até porque eu tenho até algumas dúvidas, né? Por exemplo, na hora de fazer a revisão do decreto, a gente pode, por exemplo, eliminar todos os artigos, ou a gente tem que ir artigo por artigo, colocar artigo substituto, então a gente pode contar com vocês para nos auxiliar na confecção dele. Bom, por enquanto ninguém se manifestou aqui no grupo, pediu a palavra para falar. Ricardo, nessa Câmara que foi constituída aqui dentro, a pedido do presidente Silvio, ele me incumbiu de estar à frente dela. Então, nela estão inclusas as indústrias e algumas associações nacionais representativas de segmentos, tipo, quais estão mesmo, Aline? A Associação Brasileira de Cerveja, de Alimentos. Fala aí para a gente, por favor. Tá, o pessoal, boa tarde a todos. Tá, o pessoal de alimentos, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, e o Sindicato Nacional da Cerveja também. E nós tivemos ontem uma primeira reunião preliminar e já pegamos o decreto e separamos artigo a artigo. E pedimos que as entidades que analisassem o impacto do decreto nos seus respectivos segmentos e já fizessem algumas proposições em cima do que está ali e comparando com a política nacional, né? E os acordos setoriais que já existem também. A gente viu nisso uma forma de dar celeridade e poder contribuir de uma maneira mais clara e eficiente e de maneira mais rápida também para acelerar o trabalho aqui. Então, nós já temos uma segunda reunião marcada para a próxima quinta, onde nós já combinamos de trazer, nessa reunião nossa lá, essas observações para a gente já ajudar a contribuir melhor aqui. Tá bom. E o objetivo, então, é a gente tratar a revisão do decreto, como ele abrange grupos diferentes, né, de áreas de atuação, digamos assim. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá o pessoal que trabalha com óleo lubrificante usado e contaminado. Né? As ações de atuação dessas empresas que fazem a coleta, né, dos operadores logísticos que fazem a coleta, e a destinação para o re-refino, né? Nós temos uma resolução do CONAMA que meio que obriga, né, coloca como destinação prioritária, né, o re-refino. Então, assim, outros usos concomitantes, né, de óleos lubrificantes usados e contaminados, eles são combatidos, né, por meio dessa resolução do CONAMA, trazendo, então, a prioridade para a coleta e destino para o re-refino. Então, a área de atuação deles, como que é? Eles vão nas oficinas, né, vão em postos de combustíveis, postos que fazem a troca de óleo dos veículos, né, vão lá, coletam esse material e levam para a indústria de refino. Né. A área de atuação deles é próximo, né, foi colocado aqui também resíduos de combustíveis e minerais, né. Então, foi colocado também filtro lubrificante automotivo, baterias automotivas, né? E tinha mais um grupo. Eu tinha pensado também em pneu inservíveis, né? Então, a proposta que a gente estava pensando aqui é em dividir por temas, e aí, para as próximas reuniões, a gente primeiro reunir com um tema específico. Então, reúne um grupo específico, né, com temas similares, né, com grupos de resíduos similares, né, espera nessa reunião as contribuições, então a gente vai dar um prazo para a primeira reunião efetiva, né, de discussão do decreto. Hoje, de maneira geral, a gente só vai apresentar, né, colocar os pontos, como que vai ser a nossa metodologia de trabalho, e uma proposta, então, é fazer essa divisão por grupo. Né? E aqui a gente estava estipulando os grupos. Então, por exemplo, ficaria um grupo, coloquei grupo 1, mas pode ser, não obrigatoriamente, pode ser o primeiro a ser trabalhado. Né? Então, a gente receber, então,
tanto operadores logísticos, né, representantes de operadores logísticos, receber também representantes, né, das indústrias, né, e receber também representantes das entidades gestoras, para a gente fazer uma discussão com relação às metas desses grupos de resíduos, né? Então, começando aqui por óleo lubrificante usado e contaminado, resíduos de combustíveis e minerais, filtro de óleo lubrificante automotivo, baterias automotivas e pneus inservíveis, né? Aí eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acham, se fica interessante a gente fazer dessa forma. A ideia também é fazer reuniões semanais, né, por causa do nosso prazo de 90 dias, né, para finalizar a revisão do decreto. Então, nessa reunião, a gente encontraria com esses representantes, mas de antemão, eles já preparam já o que eles querem colocar como alteração ou como inclusão no decreto, né, já preparam o que eles acham de metas, se as metas que foram colocadas, elas são boas. Com relação à regionalização da meta, a gente discutiu e viu que vai ser difícil a gente fazer. Nós havíamos categorizado de acordo com o tamanho do município, né? Município de tantos mil habitantes fariam tantos por cento da meta. Só que a gente viu que vai ser difícil a gente conseguir fazer essa divisão, né? Uma vez que a nota fiscal, por exemplo, é emitida no Estado, uma nota fiscal de entrada, por exemplo, a gente não sabe efetivamente para onde esse produto vai. Então, a gente desistiu da ideia de trabalhar com regionalização, vai ser uma meta única para o Estado todo. Então, a gente gostaria de ouvir esse grupo, né, desses resíduos, e aí o pessoal vai trazer contribuições, tanto nos instrumentos do decreto, como também da meta. O que vocês acham dessa ideia? Se essa divisão ficou interessante, se podemos, então, fazer dessa forma. Tá, tem uma pessoa online que levantou a mão, o Marco Antônio. Vamos permitir, então, a palavra a ele. Em primeiro lugar, a todos, boa tarde. Eu sou Marco Antônio, gestor do programa de Descarte Consciência Gratuito. A nossa associação representa do óleo lubrificante. Nós tivemos uma reunião prévia com a senhora Lívia, o Ricardo e o que ocorre, né? Do ponto de vista prático, nosso resíduo é um resíduo. Então, nós não temos interesse cooperativa, né? A nossa coleta é abertamente. Então, eu quero parabenizar inicialmente a vocês por essa possibilidade da revisão, quando nós vimos as metas e a forma de observação que nos assustou demais. Nós chegamos à conclusão que o cumprimento. Então, o que tensionar? A minha sugestão, por exemplo, nesse os setores não estão com por exemplo, porque aí as questões vão ser fixadas, né? Porque aquele mínimo cooperativa com embalagem, por exemplo, nós não temos crédito de embalagem. Marco, oi, boa tarde. Pessoal, desculpa interromper, mas para quem está online aqui, eu sou Jéssica do Instituto Giro, não está dando para entender o Marco. Está com bastante eco, bastante gente falou isso aqui no chat, inclusive. Talvez mais gente já Marco, acho que, não sei se você está com a câmera ligada, de repente desligar a câmera para melhorar um pouco a conexão, porque a gente estamos com dificuldade de entender, está cortando muito, sua fala está ficando cortada. Desculpa atrapalhar aqui, mas a Jéssica também deu eco. Eu acredito que o meu também está dando. Está com bastante eco. Só um minutinho, eu vou tentar mudar uma configuração. O som aqui do Marco tá com problema. As demais ficou audível aqui. Vocês estão acessando o chat? Sim, a doutora Aline está acompanhando o chat. Por gentileza, melhorou para vocês? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Melhorou, tá muito. Pode continuar. Okay. Eu não sei então, para minha sugestão.
seria nesse grupo colocar, por exemplo, entidades no nosso grupo, por exemplo, que lidem com resíduos perigosos, porque é uma dinâmica totalmente diferente de quem lida com cooperativa, crédito de reciclagem. Então, aí os pontos serão comuns. Seria a primeira sugestão. Talvez a gente você está seguindo, retificando o que o Marco falou, por classe de resíduos. Porque, por exemplo, o resíduo classe 1, que são basicamente esse do grupo 1 e mais alguns que não estão neles. Eles não são passíveis da logística reversa, né? Com exceção ao pneu, a bateria, mas a destinação correta do resíduo. E, no caso, a maioria deles seria para a CDE, alguma coisa assim. Defensivo agrícola também tem o seu acordo setorial específico. Talvez a gente fazer esses trabalhos do que não tem acordo setorial específico, as destinações já determinadas, seria mais interessante. O que vocês acham? E trazia para cá, então, por exemplo, trabalhar, porque alguns aqui têm acordos setoriais, mas aqui praticamente são todos resíduos perigosos, né? Seria isso? Sim, porém excluindo daí os que já têm o acordo setorial próprio. Apenas para esclarecer, o nosso setor de filtros não tem acordo setorial, porque nós não somos citados nominalmente na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o nosso setor ele entra quando vem a regulamentação. O Estado pode incluir ou não, né, outros resíduos, além daqueles que estão na Política Nacional, desde que haja um interesse do Estado. Então, nós hoje estamos em São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso agora vai ser provavelmente o 5º estado de implementação. Então, assim, é dessa forma que a gente tem entrado, né, na logística reversa. Eu queria confirmar, então, se eu marquei certo aqui. Eu marquei aqui os que, acredito eu, que já tem acordo setorial, né? Então, óleo lubrificante usado e contaminado já tem acordo setorial, baterias automotivas já tem, pneus inservíveis, embalagens de defensivos agrícolas e resíduos de medicamentos em suas embalagens. Então, a gente faria reunião com os outros, né? Produtos que... isso aqui, na verdade, só está dando a introdução, né? Mas, pessoal, de resíduos de combustíveis e minerais, filtro de óleo lubrificante automotivo e embalagens não retornáveis. O que vocês acham da gente focar, então, a primeira reunião com esses grupos? Então, poderia incluir nesse grupo, Ricardo, esses outros que também se encaixam como resíduo contaminado, resíduo perigoso, tipo resíduo de tinta, solventes, tem alguma coisa que parece que eu via a seguir aí. Diferente aqui, eu estou estendendo a tela, vou colocar para... O número 61 da ordem é de Isabel. Sem pautas, está vivendo o seu óculos e aqui, 90. Teve mais uma pessoa que pediu a palavra? Pode. Walter, pode falar, Walter. Sim, muito boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Walter Franzolin falando, eu sou o diretor executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Refino de Óleos Lubrificantes, entidade que congrega também as empresas que fazem a logística reversa do óleo lubrificante, atividade que já existe no Brasil há mais de 50 anos. Na verdade, na exposição do meu colega que está presidindo a reunião, ele asseverou de que o nosso segmento estaria cobertado por um termo de compromisso ou por um acordo setorial nacional. Na verdade, nós somos regulamentados não só pela Resolução CONAMA 362, que foi recepcionada pela Lei 12.310, mas, sobretudo, por um conjunto de normas da Agência Nacional de Petróleo,
que, na verdade, representa a entidade gestora, controladora de todos os volumes coletados de óleos lubrificantes, bem como dos volumes que são comercializados e dos volumes que são processados pela indústria de refino. Esse banco de dados é disponibilizado para o público em geral e também para todos os órgãos ambientais, através de um painel dinâmico, e hoje representa uma compilação de dados desde 2015, município por município, coletor por coletor, certificado de coleta por certificado de coleta, através do CNPJ da fonte geradora. Então, nós entendemos que o setor está devidamente aparelhado, não nos opomos ao conteúdo do decreto. A única ressalva que eu acho que é cabível nesse momento é que a regulamentação da atividade de coleta e refino de óleos lubrificantes, além da resolução CONAMA 362, tem os seus pisos mínimos de coleta fixados através de uma portaria interministerial assinada pela Secretaria ou pelo Ministério de Minas e Energia e Ministério de Meio Ambiente. As fixações dos pisos mínimos de coleta, ele é feito através de região. Então, nós temos, na verdade, 5 pisos mínimos de coleta, um para a região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O que aconteceu em relação ao decreto 1455? Na verdade, o que nos parece, muito embora exista hoje uma portaria interministerial fixando uma meta mínima para o Centro-Oeste, o decreto acabou copiando o piso mínimo da região Sudeste, que corresponde a, no mínimo, 25% mais do que em relação ao Centro-Oeste. Isso impacta, naturalmente, todo o setor, especialmente porque o decreto, na sua visão que foi publicada, ele já tinha vigência para o ano de 2025, 2026, quando, na verdade, já existe um mecanismo de fixação através dessa portaria interministerial. O que nós entendemos é que deva haver um ajuste entre o piso mínimo de recolhimento adotado pelo decreto e aquele piso que consta na legislação federal. Eram essas nossas observações. No mais, nós estamos perfeitamente concordes. Muito obrigado. Obrigado a sua participação. Mais alguém pediu a palavra? Natália Torres. Olá, tudo bem? Tudo bem. Aqui é a Natália da Biov. Inclusive, já estive aí presencialmente, né, junto com a Aline, minha coordenadora, para abordar esse tema. Eu vi que os óleos comestíveis também estão, né? A Biov é a Associação Brasileira das Indústrias dos Óleos Vegetais, e aqui nós fazemos a parte da logística reversa não só do óleo, né, mas também na embalagem. Nós encaminhamos a vocês um ofício com algumas considerações sobre o óleo, porque é um resíduo um pouquinho diferenciado, né, dos demais. E aí, na verdade, eu só queria entender, porque ao que eu vi ali naquele material que vocês compartilharam, nós ficaríamos no segundo grupo, é isso? E aí, se for no segundo grupo, para entender um pouquinho, já tem alguma data? Como que seria esse formato? Porque minha conexão deu uma falhada, eu não entendi muito bem como que vai ser esse formato vai ser um diálogo específico? Como o óleo é muito específico, eu fiquei pensando, assim, com quais outros produtos nós iríamos conversar, sabe? Porque cada um vai ter diferenciais, né? Na verdade, é uma proposta inicial que a gente trouxe para discussão, né, de setorizar, né, as discussões para a gente conseguir fazer reuniões mais rápidas, né, encontros mais rápidos, né, porque imagine ter que discutir, igual você falou, né, você tem pontos específicos para tratar e aí, de repente, está falando ali com outros grupos de resíduos, né, e aí acaba extrapolando muito, assim, o tempo, né, e também fica um trabalho efetivo. Então, a ideia seria essa mesmo. Então, óleo comestível a gente colocou aqui no grupo 2, mas se você acha interessante tratar do tema separado, né, das embalagens, a gente colocou no grupo 2 aqui, óleo comestível, as embalagens de produtos que compõem a fração seca de resíduos sólidos de alimentos, né,
as embalagens de alimentos, as embalagens de bebidas, as embalagens plásticas e os isopor de produtos plásticos de uso único e de resíduos de óleos vegetais. Mas se você acha, a gente pode discutir separado. De repente, óleo comestível com óleo vegetal, o que você acha? O óleo vegetal aqui que a gente considera é o óleo comestível mesmo. Aqui a gente participaria do grupo de qualquer forma, né? Porque como a gente também faz a questão das embalagens que vazam óleo para o mercado, dentro do Encicla, a gente já estaria nessa conversa. A minha preocupação é exatamente porque os óleos comestíveis, né, vegetais, eles são um trato um pouquinho diferente de embalagens, né? Que a gente até apresentou aquele exemplo para vocês que a embalagem, no final, ela continua sendo uma embalagem. O óleo teve uma parte que foi consumida pelo corpo, teve uma parte que foi consumida pelo alimento, enfim, a conta não é um para um, né? Não é tão fácil. Então, assim, pode ser critério de vocês, mas eu entendo que talvez o óleo seria importante, um momento, no caso do óleo comestível, né? Ter vegetal, a gente ter uma conversa à parte, mas como vocês preferirem, a gente se adequa aqui, sem problemas, tá? Na verdade, essa proposta não é para... isso não fará parte do decreto, digamos assim, setorizar de acordo com grupos, metas, né? É só para realmente discutir, né? A gente sentar... Facilitar a conversa. Facilitar a conversa. Mas eu acredito que podemos manter esse formato mesmo, né? E tem essa contribuição pontual, né, com relação ao óleo comestível, mas eu acho que não vai atrapalhar, não é que atrapalhe, mas que não vai entrar em confronto ali com os outros temas, né? Perfeito. E já temos data para esse encontro? Então, aí também a ideia agora é discutirmos, né? A gente pensou em fazer reuniões semanais. Então, na primeira reunião, então, né, depois a gente pensou na data de 24 de julho, até para dar um tempinho também, ao invés de fazer logo na semana que vem, né, dar mais uma semana de prazo para que todos já vão preparando, né, as suas contribuições. E aí a gente faria o primeiro encontro no dia... a gente sugeriu também fazer toda quinta-feira, né? E aí a partir da quinta-feira, 24 de julho. E aí no período da tarde também, nesse horário, às 14 horas, horário de Mato Grosso, né? 15 de Brasília. Uhum. E aí vocês concordam? A maioria? Então seria dia 24 no grupo 1, dia 31 no grupo 2, isso? Nesse formato? Isso. Uhum. E Perfeito, aí o grupo, obrigada. então, a gente colocou aqui no grupo 1, então, esses, né? Mas com foco maior, então, nesses que não têm acordo setorial. O que você acha, Rodrigo? A gente mantém ou tira fora esses que já têm acordo setorial? Ou vai só com os outros? Olha, a minha sugestão é que tire fora os que têm acordo setorial. Tem vários produtos aí que têm os acordos setoriais e são altamente eficientes. O de óleo lubrificante usado é um deles. Porque além desse apelo legal e tal, ele já é um produto. Hoje quem tem um óleo lubrificante usado vende, então tem uma motivação para a destinação correta. É um mercado que vai, ele se regula através da viabilidade econômica, como vários outros aí também. Então a minha sugestão é que tire fora os que já têm acordo setorial. Tá, então ficaria nesse grupo 1, né, produtos, resíduos de óleos, resíduos de combustíveis e minerais. Esse termo aqui, na verdade, igual foi falado agora há pouco, né, muita coisa desse decreto veio da DD de São Paulo, né, da decisão de diretoria da CETESB. Né, então, realmente eu nem sei o que entraria aqui, né, em resíduos de combustíveis e minerais. Se alguém pudesse me auxiliar, né, eu não sei como que isso está descrito lá na DD. Né? Mas, enfim, trabalharíamos com esse grupo, né? Com o filtro de óleo lubrificante automotivo, com as embalagens não retornáveis e com as embalagens vazias de tintas imobiliárias. Agora eu preciso saber, quem aqui do GT, então, se propõe a participar dessa primeira reunião do dia 24? Tá. Então, o Rodrigo se propôs. Então, eu acho que... A Camargo também. Tá. Tá bom. Alguém que está online que gostaria de participar? Duas. Copchamar também. Boa tarde, se estiverem me ouvindo.
Boa tarde. da Vida Supply Service. Eu poderia também participar dessa primeira reunião, já que os assuntos abordados são filtros, os resíduos de combustíveis minerais e outros aí. Nós somos operadores logísticos particulares, né? Fazemos a logística já em vários estados do Brasil. Podemos participar dessa primeira reunião. Então tá, fica já agendada a primeira reunião, né, efetivamente, de discussão. Outras pessoas pediram a palavra aqui, vamos passar aqui. Quem que é a próxima? Doutora Marina Rocha, pode falar. Bem, boa tarde a todos. Obrigada pela participação. Eu falo em nome da Abrafiltros, né, estamos em conjunto, alguns participantes da Abrafiltros, e eu gostaria de participar desse grupo, dessa primeira reunião. E também uma dúvida: quantos participantes por grupo seriam a composição, né, a estrutura desses grupos, para não ficar ou poucas ou muitas pessoas aí nesses grupos? Vocês pensarem em alguma coisa? Eu não estou ouvindo. Na verdade, é reunir o tema, não especificadamente limitar o número de pessoas, né? Então, se algum representante aqui é de outro grupo, mas gostaria de contribuir nessa primeira reunião, né? Fica à vontade, não tem limite de pessoas. Agora sim, a gente vai só limitar o tema, né? Então, o tema vai ser específico para aquele grupo de resíduos, né? A gente não vai, por exemplo, nessa reunião, tratar de meta de embalagens de defensivos agrícolas, por exemplo, né? Então, aqui a gente vai tratar de metas para esses produtos e também de instrumentos que a gente achar viável no decreto que possa fomentar a logística reversa desses grupos, né? É claro que se tiver uma contribuição que depois sirva para um outro grupo, a gente vai aproveitar, mas a ideia realmente é limitar o tema, né, para não ficar algo assim cansativo, né, e a gente tem que discutir vários assuntos fora desse tema. Não, tá bem, obrigada. É que nós estamos em 4 aqui, em nome da Abrafiltros. Então, se todos nós poderíamos, ou isso seria restrito a 1 ou 2 participantes por cada entidade. Mas como você já explicou, acho que fique em aberto. Fique em aberto, e acredito que não vai... a gente tinha até pensado sobre isso, né? Depende de limitar o número de... Mas eu acho que é legal mais pessoas participarem e a gente ter mais ideias, né, para conseguir fechar. Tá bem, obrigada. Ele também pediu a palavra. Oi, boa tarde. Eu sou Cristine, aqui do Prolata, e o nosso foco aqui, né, é em logística reversa de embalagens de aço pós-consumo, e entre elas entram as embalagens de tintas. E eu vi que vocês colocaram as embalagens de tintas no grupo 1, que seriam embalagens com significativo impacto ambiental. Aí eu queria entender um pouquinho por que elas foram classificadas nesse grupo. Na verdade, o grupo é só para discutir, mas você gostaria o quê? De colocar o tema em outro grupo? Não entendi. É porque, na verdade, as embalagens, quando elas estão vazias, elas não têm significativo impacto ambiental, né? São embalagens recicláveis. Não precisa de nenhum tratamento. Tem até a resolução CONAMA 469. Se vocês quiserem, depois posso até compartilhar algumas outras coisas aí com vocês no material, mas seria mais por isso mesmo, em questão dessa classificação, que eu fiquei um pouquinho em dúvida. Tá. Só um comentário, Ricardo. O grupo 1 não quer dizer que ele faz menção ou referência à classe do produto. Ele poderia ser até mudado o nome, ser grupo A, grupo B, né? Não é esse o intuito? É porque ela entendi que ela achou que a embalagem da tinta se incluiria na classe 1, resíduo contaminado. Não é esse o intuito, né? Tá.
Não, mas eu entendi também o ponto dela. De repente, a gente colocar aqui embalagens vazias de tintas imobiliárias junto com embalagens em geral. Eu achava mais interessante, porque é uma embalagem em geral também, né? Apesar de Isso, é existir, isso mesmo. apesar de existir essa... Colocaria lá no outro grupo de embalagens em geral, que nem criamos aqui ainda. Seria o grupo 5. Entraria essas e, na verdade, embalagens em geral. Tá, então ficaria assim. Para essa primeira reunião, a gente trabalhar com produtos, com resíduos de combustíveis e minerais, filtro de óleo lubrificante automotivo e embalagens não retornáveis. Depois o grupo 2, óleo comestível, alimentos, bebidas, embalagens plásticas ou isopor de produtos plásticos de uso único, resíduos de óleos vegetais. Será que esse aqui não era bom também? Ou a gente poderia tratar aqui junto embalagens em geral e também as de tinta? O que vocês acham? A embalagem de tinta vazia, ela entra na embalagem geral, né? Acho que faz todo sentido. Tá, então vou trazer aqui para não ficar muitos grupos também. Então vou trazer aqui as embalagens de tinta que após o uso não são resíduos perigosos, né? Conforme esqueci o nome dela, falou. Cristine. Então, Cristine, realmente tem essa norma agora, né? Que a embalagem de tinta, né? Depois da tinta seca, né? Isso tanto para tinta como para solvente também, né? A embalagem depois de utilizado, né? Aquele material, a tinta, mesmo se tiver um resíduo de tinta, né? A recomendação é que se espere o resíduo secar. Aí esse material você tira, né? Isso falando de boas práticas ali de resíduos da construção. E aí esse material você tira. A tinta seca, ela não é um resíduo perigoso, pode ser descartada então como resíduo não perigoso. E a lata, enfim, é um resíduo reciclável, né? Então a lata você descarta como metal. É isso, Cristina, o procedimento? É isso mesmo. Tá certo. Então a gente colocaria aqui embalagens vazias de tintas imobiliárias junto com embalagens em geral. E aí as outras embalagens, apesar de existir essa subclassificação aqui, sendo de alimento, em bebida, plástico, de isopor e tal, acredito que a gente consiga concentrar as discussões nesse grupo, abrangendo todos, se assim concordarem. Aí o grupo 3 ficou aqui com pilhas e baterias, produtos eletrônicos, lâmpadas fluorescentes, né, vapor, sódio, mercúrio, luz mista. E o grupo 4, óleo lubrificante e baterias automotivas. Pneus inservíveis, embalagens defensivos e resíduos de medicamentos em suas embalagens. Mais concentrada realmente em embalagens de produtos, embalagens e produtos perigosos. Vocês concordam, então, com essa divisão? Lembrando que nessas reuniões a gente vai discutir, né, o decreto num todo, né, e aí, dividido por temas, discutir as metas, e é claro que a possibilidade de contribuição não vai se limitar aos grupos. A gente dividiu aqui em grupos, 4 reuniões, uma por grupo, mas depois a gente retoma o trabalho com a participação de todos, realmente só para colocar assim dividido, para otimizar a discussão, mas no fim a gente retoma com todos, né, porque às vezes uma contribuição num grupo vai impactar na maneira de gerenciar o resíduo de outro tema, né? Então depois a gente reúne todo mundo novamente para conseguir fechar o decreto. Ricardo, o último grupo são dos que já tem, todos que têm acordo setorial estão nesse último grupo, é isso? Sim. Perfeito. A Renata pediu a palavra. Pode falar. Boa tarde. Só para confirmar se as datas estão certas, o grupo 4, então, ficou para 14 de agosto? A gente não está ouvindo vocês. Não, e aí também queria perguntar só o horário. Pode falar. Ia só perguntar o horário da reunião e se ficou 14 de agosto. Já está com as datas. E o horário? Tá. Aí, então, vai ser 14 horas.
horário de Mato Grosso, né? Vou colocar aqui na frente. Depois eu vou compartilhar isso aqui no chat, tá, pessoal? E aí eu gostaria também de pedir permissão, né, de fazer um grupo no WhatsApp com todos os que se inscreveram por meio daquele formulário, e aí fica aberto também. Esse grupo, pensei em fazer um grupo geralzão, né, para reunir todos, né, e aí, de repente, consultores, né, que gostariam de participar também, né, para facilitar a comunicação. Vocês ficam à vontade também em colocar mais membros, né, e aí depois, lá dentro, a gente setoriza, tá? Para não ficar também muitos assuntos aleatórios, né? E aí a gente vai setorizando lá desses participantes, né, para ir conversando. Quem? Alexandra, também pode falar. Alô, boa tarde, posso falar? Então, Oi, boa tarde, vocês me ouvem aqui, Jéssica, do Instituto Giro. Eu tenho uma dúvida aqui. No grupo 1 tem embalagens não retornáveis. O que significa embalagens não retornáveis? Ela não deveria estar no grupo 2 junto com embalagens em geral? Sim, a gente pode até, de repente, sugerir retirar esse nome do decreto, né? Isso foi colocado na lei. E aí a gente acabou copiando no decreto. Mas o que vocês acham, então, da gente jogar lá para o grupo 2? Vocês estão de acordo? Então, no grupo 2, então, também. Para mim faz mais sentido embalagens em geral, né, no fundo. Já, apesar de ser não retornável, né, faz parte da mesma discussão. Tá, então o grupo 1, 24/7, grupo 2, 31/7, grupo 3, 7/8, e o grupo 4, 14/8. E nas próximas quinta-feiras, né, também continua as discussões com todo mundo. A gente setoriza, e aí depois de recebidas as contribuições de todos os grupos, né, a gente compila então uma versão final. Lembrando que quem quiser participar também de todos os encontros, né, não é limitado a participar só de um grupo em si, né? A gente fez isso só para otimizar realmente o assunto na discussão, né? E acredito que as discussões elas não englobam só esses temas também, né? Então nesses primeiros quatro encontros a gente setoriza nesses temas, né? E para os próximos encontros, né? A partir do depois de 14/8, né? Que vai ser dia 21, a partir de 21 de agosto, nesses encontros, então, todas as quinta-feiras, a gente começa a tratar de outros temas, né? Tem temas, por exemplo, relacionados a operadores logísticos, né? A gente está aqui com representantes aqui de catadores, né? Eles também têm demandas para colocar, não específico a um grupo, mas em outras demandas, né? Para colocar também no decreto. E aí, a partir de 21/8, a gente vai trabalhando temas em geral para conseguir, então, fechar. A ideia seria essa, né? Ricardo, só um ponto ali. Eu acho que no último grupo você colocou de novo embalagens não retornáveis. Sobe um pouquinho. Ali, tá vendo? Acho que você foi colar o horário e colou o... Ah, sim. Nelly pediu a palavra, pode falar. Oi, Ricardo. Oi, Ricardo. Era só as datas mesmo. Aí você já colocou e a Vitória também já colocou ali no chat. Muito obrigada. O Ricardo, sobre as datas,
Os links vão ser disponibilizados no grupo do WhatsApp que vai ser criado? É isso? Sim, esse link, Aline, ele fica, depois a gente consegue utilizar o mesmo link? Ou não, tem que criar um novo, né? A gente criando o grupo, a gente compartilha lá o novo link. E aí as próximas, eu não sei se a gente faz aqui ou faz na SEMA, cada um da sua... Tá, depois eu vejo a questão os próximos encontros, então, eles serão todos online, né? A gente não tem necessidade mais de fazer, a princípio, agora as reuniões presenciais, né? Para fazer essas discussões, mas é claro que eu achava importante depois a gente fazer uma presencial, né? Para fechamento, né? Aí a gente faz presencial, mas agora essas a gente faz online. Na SEMA a gente não tem o Meet, não, o Teams. Lá a gente utiliza o Meet. Pode ser também, né? Não tem dificuldade, a gente pode fazer. Mas depois a gente faz o link, então, dos próximos encontros e compartilha. Já vou colocar aqui no grupo, então, como que ficou a divisão. Ô, Ricardo, só uma dúvida. A ideia da SEMA é publicar um novo decreto revogando esse ou fazer alterações no decreto existente? Eu pergunto porque alguns desses grupos parece que tem alguns, por exemplo, essas embalagens não retornáveis. Pode ser que se decida tirar esse termo, né? E se fizer uma alteração nesse decreto existente, retirando, revogando essa linha, pode dar a entender que, na verdade, o que está se fazendo é falar que a lei não se aplica a embalagens não retornáveis. Essa é a minha dúvida. É um ponto de discussão também, né? Se a gente revoga por inteiro ou se a gente vai trabalhar artigo por artigo. O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que observar também que tem embalagens retornáveis. A gente não mencionou isso aí em lugar nenhum, né? Ela entraria em... Porque, na verdade, eu não sei se tem como a gente imputar metas a embalagens retornáveis. Nós colocamos um artigo no decreto que fala que a empresa que optar por usar embalagens retornáveis, ela pode compensar a meta de reciclagem com a utilização da embalagem retornável, né? Foi um instrumento que a gente colocou. Agora, eu não sei se a gente precisa criar uma meta específica para embalagens retornáveis, né? Eu acredito que como tá ótimo, pode ser usado, mas seria importante mencionar isso, já que está mencionando tudo, vamos mencionar isso aí para não ficar essa ponta solta, né? Tá. No grupo 2, então, né? A sugestão seria consolidar o grupo de embalagens, né, e separar talvez por material e não por retornável ou não retornável. Eu acho que você pensar do ponto de vista ambiental é meio que irrelevante, né, se ela é retornável ou não. O que você está querendo é que ela saia do lixo e volte para a cadeia. Então, talvez tratar como uma coisa só. Sim. Talvez embalagens plásticas, embalagens de vidro, aí você ter metas separadas, porque faz sentido. Alguns produtos precisam de mais incentivo que os outros. O vidro é um problema grave, né? Outros materiais, por exemplo, alumínio já não é. Alumínio a gente tem uma reciclagem bem avançada. Então, talvez separar nesse sentido e não ser retornável, não retornável. Acho que faz mais sentido, talvez. Essa demanda com relação às embalagens retornáveis foi no encontro que nós tivemos com representantes do sindicato da indústria de cerveja e também de embalagem de vidro em geral. E aí eles falaram, né, da possibilidade de a gente colocar esse instrumento, né? Então, o vidro, né, é o principal produto utilizado, né, para compor as embalagens retornáveis. Na ocasião, a gente estava numa empresa, né, aqui do estado, né, que comercializa bebidas utilizando embalagens de vidro, porém, elas não são retornáveis, né? E aí lá discutiu-se a possibilidade, de repente, dele introduzir. Aí ele falou, mas qual que é o incentivo de eu ter embalagens retornáveis, né? Porque vai aumentar o meu custo de produção, né? Porque eu preciso primeiro da coleta, né? Dessas embalagens, né? Retornar até mim. Depois eu preciso de um maquinário específico para poder limpar. Eu preciso de produtos químicos específicos para poder fazer. Preciso de mais área, né? Aí eu falei, bom, você tem as metas, né? Aí discutimos lá e criamos esse instrumento. Né? Então, se parte do que você precisa comprovar com relação ao vidro, se utilizar embalagens retornáveis, aí foi a ideia de colocar esse artigo. Né? Então, se a empresa opta por ter embalagem retornável, ela pode compensar aquilo que ela está gerando de não retornável. Essa que foi a ideia de colocar.
Tem mais alguém no chat? Ela fez pergunta ou Oi, quer falar? sim, só um comentário, Ed Merendino, do Sindiserve. Né, o tratamento acho que é como embalagem em geral mesmo, né, porque exatamente por conta desse mecanismo, né, o tratamento de ambas vão estar dentro do mesmo tipo de logística, né? Então, a gente vai tratar as metas das embalagens de vidro. Se você tiver vidro retornável, você tem aí a possibilidade de ter para quem tem esse tipo de coisa. Então, a sugestão do colega ali, realmente, de tratar embalagens em geral, independente se são descartáveis ou não, ou retornáveis, é correto, e o próprio mecanismo que já foi criado no decreto é um mecanismo bastante interessante, né? Acho que não faz sentido, imposição de metas, porque nem todas as empresas vão ter a capacidade ou interesse em ter embalagens retornáveis, né? Pensando que muitas não estão no estado do Mato Grosso, ou apenas colocam produtos aí. Então, o tratamento de meta de retornáveis eu acho que seria um tratamento muito desigual. Contudo, né, o fomento para que embalagens retornáveis sejam ampliados, dado pela forma como foi colocado no decreto, a gente entende que é bastante interessante, que é bastante correto, né? E aí eu acho que o tratamento no grupo, eu acho que vale o mesmo tratamento das embalagens em geral. Vão ter mais pedidos, inscrições para falar? Temos aqui presencial, pode falar. Boa tarde, meu nome é Andressa Brasil, sou atual presidente da cooperativa Coop União, aqui junto com os nossos colegas da categoria. Nós deixamos uma agenda aí na parte de indústria, empresas e comércio, certo? Poderíamos já deixar uma agenda também voltada às cooperativas e associações de materiais recicláveis, até porque dentro do decreto nós fazemos a operação de logística, né, triagem, e voltamos esse material e estamos incluso também na economia circular. Poderia ter uma data já para que a gente possa estar falando, até porque tem alguns artigos que não estão também 100% claros dentro da nossa classe. Sim. A gente pode, então, já setorizar o quinto encontro para falar sobre economia circular. Né? Depois dos 4 grupos, o encontro 5 já vai ser específico para a gente falar de economia circular, falar da atuação do... Isso, dia 28, então. 28 do... Isso, 21 já tem, deixa eu ver aqui. Não, dia 14, aí seria... 21, então. 21 do 8, a gente falaria sobre economia circular. Tá certo. Mais alguma inscrição? Então, pessoal, acho que ficou bom dessa forma, né? Realmente não foi intenção Tem uma inscrição? Só vou terminar de falar algumas coisas aqui. Já chamo. Não foi intenção nossa realmente não escutá-los, né? Igual eu falei, quando chegou para nós da SEMA, a gente fez uma revisão em cima do que existia já no nosso decreto de embalagens pós-consumo, né? E aí, na verdade, a gente devolveu a proposta acreditando que os outros órgãos, né, iam tratar, né? Então, por isso que a gente até chamou, né, hoje, inclusive, de manhã, né, colegas da Secretaria de Fazenda entraram em contato comigo, né, perguntando, a gente recebeu aqui uma convocação, né, para a gente participar, então a gente precisa também das outras secretarias nos auxiliando, né. Lembrando aqui, falando para eles também, né, a gente separou aqui por temas, mas eles ficam à vontade também em participar das discussões. O que essas secretarias vão nos auxiliar? Falando um pouco do modelo do estado de Goiás, por exemplo, lá existe um grupo de trabalho permanente, né? O nosso aqui é temporário para discutir a revisão do decreto, lá é permanente. E nesse grupo permanente temos, por exemplo, né, participação da Secretaria de lá de Meio Ambiente, da Secretaria de Fazenda, lá existe uma secretaria específica do comércio, né, e da indústria, e a atuação é de todas, né? Na fiscalização, por exemplo, porque qual que é o objetivo final? Buscar as empresas, né, para que elas realmente comprovem
a logística reversa, né? Seja por causa de estarem inserindo no mercado produtos que são perigosos, e aí quando a gente fala em produtos perigosos, a gente tem que pensar em metas maiores, né? Porque esse material não pode ficar disponível, né, no ambiente como é colocado, né? Então, por isso que a gente pode trabalhar ali metas mais arrochadas, né? Inclusive, eles já cumprem, né? Falando um pouco das embalagens defensivas, por exemplo, o estado de Mato Grosso, que é o estado do mundo que mais consome, né, defensivos agrícolas, né, tem resultados excelentes, né? O pessoal até de São Paulo fala, nossa, como que vocês conseguem resultados excelentes aí? É muito por causa da atuação do INPEV, também da CEAPA, né? Nós somos, eu não sei se é o único, né? Nós temos aqui um conselho estadual de empresas que comercializam defensivos, né? Esse conselho dessas empresas que comercializam, né? Elas se reuniram e também otimizaram, organizaram a questão da logística reversa da embalagem de defensivo. Então, eles trabalham ali em parceria com o INPEV, né, para poder fazer essa logística, e aí com isso a gente consegue ter números altos aqui no estado. A gente tem os maiores números do Brasil com relação à logística reversa de embalagens de defensivos, né? Então, é um exemplo a gente a copiar, é um acordo que é uma logística que existe, igual eu falei, até antes da política nacional, então é um exemplo que a gente tem. Então, assim, a atuação das outras secretarias é importante porque elas também vão nos auxiliar na fiscalização, na busca dessas empresas, para a gente, então, tirar esse material do meio ambiente, né, principalmente quando é perigoso, mas também tirar, né, da disposição materiais recicláveis, né, porque a gente não pode admitir isso, né, que a gente está aterrando, colocando nos aterros. Aqui no estado a gente já consegue destinar, a gente já destina 70% dos resíduos que a gente produz, isso muito por causa da ajuda até do Tribunal de Contas, né, que tem nos auxiliado aí, procurando os municípios para encerrar os lixões e construir aterros, né? Então, a gente consegue destinar 70% em termos de volume para aterros, né? Então, não tem como a gente admitir e enterrar dinheiro, né? A gente está fazendo isso. A gente está enterrando plástico, está enterrando metal, está enterrando vidro, a gente está enterrando dinheiro, né? Então, o objetivo é esse, né? Fomentar a logística reversa, aumentar esses números, né, por meio de metas. Quem pediu a palavra? Tem uma pergunta no chat. Quanto ao treinamento do CICEB, quando haverá? Ana Cláudia Guedes perguntou. Ah, tá. Na verdade, já existem materiais disponibilizados pela Abrampa, né? Já tem vídeos também. A gente só vai reunir eles no site da SEMA e divulgar lá no site da SEMA. Já conversei com o pessoal da comunicação, né? A gente só vai separar ali o que é, porque tem alguma coisa de customização que a gente vai fazer, que é só do Estado, mas em breve a gente vai disponibilizar no site da SEMA. E aí mandamos também no grupo, fará parte do grupo, a gente manda também nos nossos grupos. E eu gostaria de deixar aqui, já tinha colocado, vou colocar aqui novamente, né, o telefone da gerência. Nós temos um número funcional agora. Lembrando que nós estamos com um horário reduzido de trabalho na secretaria, na SEMA, né, por causa de uma reforma que está acontecendo. Nosso horário de trabalho é das 13 às 19, né? Então, para otimizar o contato, o ideal é vocês mandarem mensagem pelo WhatsApp mesmo, né? Vou colocar aqui também o e-mail da gerência. E aí vocês podem, então, nos mandar mensagem. A mensagem pode mandar a qualquer horário, mas lembrando que nosso horário de trabalho é das 13 às 19, né? E aí, chegando lá, o nosso time, né, tem aqui o nosso time, Cecília, eu e a Maria Fernanda, que está ali, ela ficou tímida, não quis sentar aqui, né? Mas, enfim, nosso time de especialistas. A gente tem mais uma colega também que está de férias, uma outra que está fazendo doutorado, a Kelly Delu, que está fazendo um doutorado em economia circular, né? Ela está de licença para qualificação, ela faz um doutorado na Unicamp, e ela, nos períodos de férias dela, inclusive ela vai vir agora da faculdade, né? Ela precisa trabalhar presencialmente, mas logo terminando ela também compõe o nosso time aqui de assim, especialistas, né? Tentando ser especialistas, na verdade, né? Que é um tema bem abrangente mesmo, né? A responsabilidade da gerência não é só a logística reversa, a gente trabalha em várias atuações, né, como a desativação dos lixões, como a gente está voltando a atuar também na questão dos catadores, né? A gente quer retomar o Fórum de Lixo e Cidadania que existia, né, com a participação dos catadores, né, junto a empresas para melhorar. A A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública, ela está sendo mais cobrada agora às secretarias estaduais. Então, a Secretaria de Administração do Estado já repassou
para as demais secretarias que todas as secretarias estaduais precisam ter pontos de entrega voluntário. Esses pontos de entrega voluntário têm que destinar obrigatoriamente os materiais a cooperativas e associações. Essas cooperativas e associações, elas precisam ter licenças ambientais. Então, é uma série de ações que a gente está fazendo lá, que a gente precisa retomar para melhorar também essa questão até, e aí impactando também na logística reversa. Tem mais alguma contribuição? Só um minutinho. Ricardo, só para fortalecer a importância dessa cooperação e dessa conversa que a gente está tendo, né? Parabenizar a IACEMA, porque essa integração entre o poder público e o setor privado, você, por exemplo, citou o caso dos defensivos agrícolas, da embalagem de defensivos agrícolas. Nada seria possível se não fosse você ter no setor privado uma empresa como a Platibras que coleta todo esse material e faz a transformação, né? E consome essa demanda. Então, só para reforçar essa importância aí de estar envolvendo o setor produtivo nessa conversa, para que a gente busque as melhores soluções. Maravilha, obrigado, então. A Fabrina gostaria de falar? Novamente, então, a questão técnica jurídica não via encaminhamentos, mas assim coloco à disposição na OAB. E em relação ao que você disse, Ricardo, a Defensoria Pública, a doutora Kelly, inclusive, nos procurou lá para fazer uma ação com o Estado todo. Ela disse que ela está atendendo todos os catadores, levando curso de capacitação, cartilha, capacitando catadores na questão de cooperativismo, economia circular e solidária. Então, tem um trabalho importante também da Defensoria Pública para auxiliar, né? Aí, esse grupo aí de confecção do decreto técnico jurídico, eu verifiquei assim, pode revogar parcialmente ou totalmente, dependendo do grau das alterações. Tá certo. A gente conseguindo, por exemplo, aproveitar quase todo o texto, né? Porque tem realmente coisas boas que foram colocadas, e a gente pode manter e só revogar alguns artigos. Esse da meta, por exemplo, né? Revoga ele e coloca um artigo substituindo, né? Mas e aí isso a gente discute. Mas eu acho que legal, vocês concordam? Então a gente colocar a OAB e a Defensoria também como participantes. Tem que tirar o Ministério Público, né? Eles não podem fazer parte da Constituição, então a gente vai acatar. A reunião está sendo gravada, né? Para a gente depois fazer a ata, né? Então vamos fazer uma ata, colocar tudo que foi aqui conversado e vamos compartilhar essa ata com vocês. Então eu agradeço, né, a presença de vocês, né, a participação remota e de quem conseguiu vir. Eu desejo um bom trabalho a todos nós, então que a gente consiga nos próximos encontros equalizar e chegar num decreto bom para conseguir alavancar a logística reversa no estado de Mato Grosso. Obrigado, parabéns pela condução da reunião. Vamos trabalhar, então, para colhermos bons frutos. Thank you.